Será que o Brasil foi planejado para funcionar de forma justa ou para manter as desigualdades? Caio Prado Júnior e Darcy Ribeiro têm muito a dizer sobre isso. Agora eu vou apresentar um sociólogo brasileiro muito importante, Caio Prado Júnior. Caio Prado analisou a história do Brasil com um olhar mais crítico. Ele dizia que a colonização do nosso país não foi feita para desenvolver a sociedade brasileira, mas sim para só entender os interesses da Europa. Ou seja, tudo foi pensado para exportar produtos como açúcar e ouro e mandar o lucro para a metrópole. Isso gerou um modelo de economia dependente, baseado em exploração, escravidão e concentração de terra e renda. Para ele, esse padrão se repetiu mesmo depois da independência. Continuamos dependentes do capital estrangeiro e com uma elite que mantém seus privilégios. A desigualdade que a gente vê hoje vem desse modelo colonial, que nunca foi realmente superado. Caio Prado também dizia que para mudar isso, era preciso pensar em uma forma econômica e social de verdade, que mudasse as estruturas e não só remendasse os problemas. O pensamento dele ainda é super atual, porque nos ajuda a entender as raízes da desigualdade no Brasil. Se a gente quer um país mais justo, precisamos entender como ele foi construído. A desigualdade no Brasil tem origem na colonização, marcada pela exploração, concentração de terras e uso de mão de obra escravizada, resultando em uma sociedade com riqueza concentrada. O país manteve uma economia dependente, baseada na exportação de commodities e na importação de produtos industrializados, o que reforça as desigualdades. Sua estrutura econômica excludente prioriza poucos setores: agronegócio, mineração e finanças, gerando precarização do trabalho e dificuldade de acesso a direitos básicos. Mesmo no século XXI, persiste o modelo colonial exportador, como analisado por Caio Prado. Superar essa desigualdade exige romper com essa lógica, investindo em industrialização, tecnologia, reforma agrária e em ampliação dos direitos sociais. Darcy Ribeiro foi um dos maiores intelectuais brasileiros do século XX. Ele foi antropólogo, escritor, político e sempre defendeu o Brasil com muita paixão. Ele acreditava que o Brasil era uma civilização nova, formada por uma mistura rica de indígenas, africanos e europeus, e que a gente deveria valorizar essa identidade única. Darcy lutou muito pela educação. Acreditava que só com uma escola pública de qualidade o Brasil poderia combater a desigualdade e garantir um futuro melhor para todos. Ele também ajudou a fundar universidades, como a UNB, e foi um dos criadores do CIEPS, no Rio de Janeiro, escolas de tempo integral com ensino, cultura e alimentação. Uma de suas frases mais famosas é: "Fracassei em tudo que tentei, mas os fracassos são minhas vitórias", porque ele sabia que plantar ideias é um trabalho de longo prazo. Darcy Ribeiro acreditava no poder do povo e na educação como motor da transformação social, um verdadeiro visionário. As ideias de Darcy Ribeiro continuam extremamente atuais. Ele acreditava que a educação era a chave para transformar o Brasil, não só no sentido econômico, mas principalmente social e cultural. Hoje, ainda vemos um sistema educacional marcado pela desigualdade. Enquanto escolas privadas oferecem estruturas e oportunidades, muitas escolas públicas enfrentam a precariedade. Darcy já alertava que isso perpetua a exclusão social e cultural, criando um ciclo em que os mais pobres têm menos acesso à cultura, à formação crítica e ao mercado de trabalho. Aplicar suas ideias hoje significa investir em uma educação pública de qualidade, inclusiva e que respeite a diversidade cultural brasileira. Só assim teremos um país mais justo, como ele tanto sonhou. Caio Prado Júnior e Darcy Ribeiro foram dois grandes pensadores brasileiros que dedicaram suas vidas a entender o Brasil. Ambos buscavam explicar as raízes da desigualdade social e a formação do povo brasileiro, mas partiram de perspectivas diferentes. O Caio Prado, como uma visão marxista, analisava a história do Brasil como parte do projeto colonial, mostrando como a economia foi estruturada para exibir os interesses internos. Já Darcy Ribeiro focou na cultura e na formação do povo, valorizando a miscigenação e defendendo a educação como chave para o desenvolvimento. Apesar das diferenças, os dois concordavam que o Brasil precisava se liberar das amarras do passado para construir um futuro mais justo. Hoje, suas ideias continuam atuais.
pois ainda enfrenta desigualdades, elitismos e a falta de investimento em educação. Pensar o Brasil como uma parte em suas obras é fundamental para imaginar um país mais consciente e inclusivo.